Sou o padre José Mahon. Nasci na França em 1926. Quer dizer que hoje, no mês de dezembro de 2012, já passei de 86 anos. Agora, a minha juventude foi no norte da França, numa região industrial de tecelagem e lanifício. Mas depois, quando eu tinha 12 anos, estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, e a minha família, que tinha conhecido a Primeira Guerra Mundial, que foi terrível, de 14 a 18, a minha família resolveu fugir daquela região para escapar da guerra. E nós fomos no sul da Bretanha, numa aldeia onde passamos os anos de guerra. Só que eu tinha 14 anos, depois teve que continuar os estudos, então eu fui numa escola como interno, longe. Eu voltava em casa a cada 3 meses, porque não tinha conduções, não tinha trem, não tinha ônibus. E foi lá que eu decidi entrar no seminário e achei que tinha vocação. Entrei no seminário daquela região, uma região rural, uma cidade bem pequena que se chamava Luçon. Eu fiz o curso de filosofia. Mas eu conheci os Filhos da Caridade, uma família religiosa que tem como objetivo trabalhar na evangelização na periferia das grandes cidades. E isso me entusiasmou logo no começo. Aí escrevi, eles me convidaram para ir conhecer e eles me aceitaram. Então eu entrei no mês de julho de 1946. Nessa altura, a Segunda Guerra Mundial já tinha terminado. Então eu fiz o noviciado, a teologia, parei 1 ano para fazer o serviço militar na infantaria, numa cidade no sul da França. Foi muito bom, porque nesse ano eu vivi misturado com jovens de todo tipo de família, de região, de profissão, de religião, de mentalidade. E depois de 1 ano, voltei no seminário, fui ordenado no dia 20 de maio de 1951 e comecei a trabalhar na periferia de Paris, depois numa cidade do interior, depois voltei a Paris, e depois de 10 anos, o superior me chamou e ele disse que precisavam de voluntários para ir ao Brasil, na diocese de Santo André, porque o bispo Dom Jorge Marcos de Oliveira via a diocese dele crescer muito rapidamente por causa das firmas que começavam a ser construídas em todo lugar. Foi logo depois de Juscelino Kubitschek abrir as fronteiras para as indústrias estrangeiras. E eu vim, sem conhecer, vim com outro, se chama Pedro, depois veio o Roberto, e ficamos nós 3. E o Dom Jorge nos acolheu. Dom Jorge sempre foi tido como o bispo dos operários. Ele tomou atitude a favor dos trabalhadores numa grande greve na roda química, em Santo André. E depois ele foi apoiar os operários na fábrica de cimento Perus. Fica fora de Santo André, do outro lado, no Perus, mas ele ajudou muito. Ele lutou ao lado dos trabalhadores. Quer dizer que quando nós chegamos, mando em Santa Teresinha, que era um bairro pobre naquela época, hoje mudou completamente. E nós começamos com o apoio. Eu me lembro que acabava de chegar a Santo André,
no dia 8 de dezembro de 1961, quer dizer, 3 meses depois da renúncia do Jânio Quadros, o presidente Goulart veio a Santo André fazer um comício na Praça do Carmo. E as paróquias chamavam os jovens e os adultos para participar do comício. Aí eu fui no meio de uma multidão de gente na Praça do Carmo e nós assistimos ao comício. Eu não entendia nada porque não, mas eu escutava os rojões, eu ficava assustado pelo barulho e eu participei assim do comício. Conheci João Goulart, ao lado dele tinha outros ministros e tinha Dom Jorge que estava ao lado e terminou com uma oração. Então, realmente, eu tive muita facilidade para começar esse tipo de trabalho no meio dos operários. Aí veio o dia 31 de março, que na realidade foi dia 1º de abril. Mas depois falaram que era 31 de março, porque 1º de abril é dia da mentira, de 1964. Mas antes disso, nós estávamos com o grupo da Juventude Operária Cristã, que era um movimento muito forte naquela época. Eram jovens, rapazes e moças que trabalhavam e se reuniam para estudar um pouco a vivência cristã nas fábricas. E esse movimento, em 1957, quer dizer, 7 anos antes, tinha tido um grande congresso internacional em Roma, e do Brasil foram 190 delegados de todo o Brasil para Roma, no Congresso da Juventude Operária. E de Santo André foram 2, inclusive o Anastácio Brolesi, que depois foi um dos animadores da Ação Católica Operária, que morava aqui em Santo André, no bairro na Vila Alpina, e que eu conheci muito, faleceu agora faz 1 ano e meio, mais ou menos. Esse Anastácio, e teve muitos outros. Tinha Pedro Teodoro de Mauá, que vinha todas as semanas em Santa Teresinha formar a juventude. E quando o João Goulart começou a decretar a reforma agrária, que foi no dia 13 de março de 64, aí houve a preparação da Revolução, porque o Brasil não queria, as autoridades não queriam reforma agrária de jeito nenhum, porque ia favorecer o povo. Aí que foi a Revolução do dia 31 de março. Nós estávamos em Santa Teresinha, eu lembro muito bem que naquele dia 1º de abril não tinha nenhuma notícia no rádio. Era música militar de manhã até à noite, sem parar. E nós estávamos meio assustados, pensando o que será que vai acontecer. Depois normalizou, porque o Castelo Branco foi declarado presidente da República, e aí começou a repressão. A Revolução de 64 tentou o apoio da Igreja, porque ela se apresentou como uma revolução que queria tirar do Brasil o perigo do comunismo. Aí eles organizaram em todas as cidades marcha da família com Deus pela liberdade. E como a igreja sempre foi contra o comunismo, tem muitas igrejas que participaram. Falaram, que bom essa revolução, ela vai tirar do Brasil esse comunismo que é um perigo para nós. E teve muitas dioceses, muitos padres
que convidavam o povo para acompanhar a marcha da família com Deus pela liberdade. Isso, muito. Agora, na diocese de Santo André, Dom Jorge nunca entrou. Ele percebeu muito bem que essa marcha da liberdade era uma maneira de tornar a Revolução popular. E eu me lembro muito bem que vieram um grupo de pessoas. Aliás, essa marcha da liberdade era apoiada por um movimento de mulheres da classe rica, que apoiavam e aproveitavam para decidir as igrejas a entrar. Então, um belo dia, o Padre Pedro e eu recebemos um grupo de pessoas que disseram, olha, graças a Deus, o Brasil escapou do comunismo e nós estamos organizando umas marchas, aí vocês poderiam participar. Eu me lembro muito bem que eu falei, olha, me desculpe, eu sou estrangeiro, há pouco tempo que cheguei no Brasil, não entendi nada dessas coisas, eu não vou me meter numa coisa que não entende. Aí elas não voltaram mais, mas deve ter algumas paróquias que fizeram, não sei. Mas eu sei que Dom Jorge foi contra. E depois, Dom Jorge, ele, no começo da Revolução, tinha um pouco de liberdade. Porque o pior foi depois do ato institucional número 5, no mês de dezembro de 1968. Mas os primeiros anos tinha um jornal diário que se chamava Última Hora. E um jornal que era meio da esquerda. E um belo dia, Dom Jorge resolveu escrever uma carta aberta ao presidente Castelo Branco. E Dom Jorge reuniu um grupo de padres, uns 7, 8, e nas casas dele, lá na Praça do Carmo, e ele falou, olha, eu vou escrever uma carta aberta, porque não pode continuar desse jeito, eu vou mandar para o presidente Castelo Branco, e eu vou pedir ao jornal Última Hora para publicar. E vocês vão me ajudar a redigir a carta. Porque Dom Jorge gostava muito de escrever com um grupo de pessoas presentes para dar a opinião. Então ele escreveu uma longa carta, de vez em quando um ou outro dava opinião, mas na realidade foi Dom Jorge que escreveu a carta, e a carta foi publicada pelo jornal Última Hora e deu uma grande repercussão em todo o Brasil. É assim que aí teve o ato. Chegaram mais padres franceses. Teve o padre Afonso, teve o padre Bernardo, teve o padre Tiago, teve o padre Cláudio. E nós decidimos em 67 não ficar em Santo André, mas tomar uma paróquia na diocese de Santos. E nós fomos no bairro de Areia Branca, Jardim Rádio Clube, pegar 2 igrejas, a Sagrada Família e Santa Margarida, e os padres que chegaram, o Cláudio, o Bernardo, então eles vieram para ser padres operários. E eles começaram a trabalhar. Essa ideia de padres operários já fazia tempo que tínhamos, porque na França tinha muitos padres operários naquela época, e nós queríamos também ter padres operários no Brasil para poder conviver no meio dos trabalhadores. Porque na igreja muitos trabalhadores não aparecem. São poucos que vêm à missa. E o padre indo na fábrica vai encontrar. Aí nós decidimos. Fui o primeiro a ir trabalhar como operário na indústria Vilares, em São Bernardo. Hoje tem um Carrefour no lugar, mudaram de lugar. E fiquei lá em 64, na época da Revolução, mas eu ia lá para conviver com os operários. Foi muito bom.
porque primeiro eu queria entrar sem ser conhecido, mas eu fui reconhecido no primeiro dia que eu cheguei. Tem um que veio perto de mim, ele falou: o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: estou trabalhando. Ah, mas o senhor é padre? Eu falei: quem te falou que... O senhor celebrou o casamento da minha irmã. Aí estava perdido. No fim, todo mundo sabia desde o segundo dia. Mas a fábrica me colocou para trabalhar à noite, das 21h15 às 6h30 da manhã. Aí foi muito bom, porque à noite só tinha um chefe para toda a fábrica, que passava de vez em quando. Então eu conversava com todo mundo, ia conversar com um, ia conversar com outro. No fim eu fiz muitas amizades até hoje. Até hoje tem pessoas que trabalharam comigo nas indústrias Villares. Em 65, o padre Pedro foi trabalhar na Nordon, em Utinga. E depois o padre Roberto foi trabalhar na Irmãos Vassoler. Só que nós percebemos que ter paróquia e trabalhar em fábrica não é possível. Porque os horários não... Se você trabalha de dia na fábrica, quando que você vai atender o povo da igreja? Sábado, domingo, é quando vai descansar. Então, era impossível. Então, vieram padres para ser padres operários só, e não assumir uma paróquia. E foi assim que em Santos chegou o padre Bernardo, que foi trabalhar como torneiro na fábrica de açúcar União, e tem o padre Carlos Tosar, que trabalhou mais tarde na ZF em São Caetano, e assim começaram uma nova orientação. Aí que eram 6 em Santos. Eles acharam que 6 na mesma casa era muito complicado, então os padres operários, 3 foram morar no bairro e 3 na casa paroquial. E no dia, acho que 13 de dezembro de 68, quando houve o ato institucional número 5, a casa dos padres operários foi invadida às 2h da madrugada e os 3 foram levados para o batalhão de São Vicente, onde eles ficaram presos. Aí os 3 outros que estavam na casa paroquial foram avisados pelos vizinhos e eles foram se esconder e eles não foram presos. Aí foi no começo da ditadura militar mais rígida, mais forte. E nós aqui em Santo André, continuando o serviço da paróquia de Santa Teresinha, teve uma coisa que em setembro de 67 eu ia tirar alguns meses de férias na França. Só que quando eu cheguei na França eu sentia uma dor na coluna e o médico que eu fui consultar, ele descobriu que tinha a tuberculose da coluna. Então fiquei 22 meses parado na França, de setembro de 67 a julho de 69, e essa parte da 68 eu não estava aqui, não estava. Eu estava na França em maio de 68, em Paris, quando teve aquela revolução do mês de maio que marcou, acho que, o mundo inteiro. Mas eu não estava, tem momentos que eu não estava presente. Quando eu voltei, em 69, continuei 2 anos em Santa Teresinha. Depois, Santa Teresinha estava mudando. A rua principal, a Dr. Vieiro de Carvalho, tinha bancos, tinha comércio. Aí nós fomos falar com Dom Jorge. Nós falamos: Dom Jorge, o bairro de Santa Teresinha não é mais um bairro operário pobre. Nós queremos sair para bairros mais da periferia.
Aí ele ficou contente, ele falou, não, tá certo. Aí Roberto veio para aqui, Guaraciaba, o Pedro foi no Jardim Zaira e eu fui no Parque das Américas, em Mauá. E nós continuamos esse trabalho. Aí foi no momento da ditadura militar. Nós escondemos várias vezes pessoas, muitas vezes, pessoas vinham em casa, pediam para se esconder, mas no fim não era um esconderijo muito bom porque os padres franceses eram muito visados. Aí eles viviam alguns dias em casa, depois a gente tentava arrumar um lugar melhor, porque se esconder na casa paroquial dos padres franceses não era um lugar muito bom. Mas nós tivemos muitos problemas assim. Depois tinha em Mauá, naquela época eu conhecia mais Mauá do que Santo André, vivia em Mauá. Tinha os grupos de jovens que organizavam a resistência contra a ditadura. Então eles faziam panfletos com a Gestetner, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Tinha uma velha Gestetner e à noite a gente ficava assim, fazendo panfletos e depois a gente ia dirigir. Eles faziam comício relâmpagos em São Paulo, do lado do Braço, da Praça da Sé. Aí eles iam um grupo de 10 ou 15 pessoas, eles traziam uns caixotes, de repente alguém subia em cima do caixote, chamava o pessoal e começava a falar contra a ditadura, distribuía os panfletos, demorava nem 10 minutos, e depois então eles guardavam o caixote, eles se espalhavam, e quando a polícia chegou, não tinha mais ninguém. Era o comício relâmpago. Mesmo assim, tem muitos que foram presos no Jardim Zaira, 22 ficaram presos, rapazes da comunidade, homens, mulheres também, e eles ficaram presos, torturados, foi muito... E a comunidade se organizava para recolher mantimentos para sustentar as famílias, porque as famílias não tinham mais meio para sobreviver. Então foi nessa época, eu lembro que no dia de finados, deve ser por volta do ano 73, 74, os jovens estavam distribuindo panfletos na porta dos cemitérios contra a ditadura, e tem dois de Mauá, um que se chama Marinho e outro que se chama Expedito. Eles foram presos e, como o Marinho não tinha documentos, a família me pediu para levar os documentos no DOPS. Eu fui no DOPS no dia 2 de novembro à noite, lá pelas 8, 9 da noite, e no fim, não sei, acho que o Espírito Santo ajudou, o oficial do DOPS liberou os dois. Eu fui sozinho, nós voltamos os três, eles foram. E quando teve aquela assembleia na fundação tem um movimento lá Então recebi um aviso que tem aqui comigo, era o Marinho, que é professor da fundação, que diz, lembra daquele dia que ele mandou, mas ele não podia participar da Assembleia porque ele estava dando aulas. Mas ele soube que era eu que vinha falar e ele mandou um recado. Esse Marinho é professor hoje na Fundação Santo André. Então foi assim que o tempo foi passando. O nosso bispo, Dom Jorge, ficou muito doente. Ele teve problema do coração, ele teve que ir a Suzano, numa casa, ficar em tratamento, e quando foi em 1975, ele pediu para renunciar. Aí chegou Dom Cláudio chegou no mês de junho,
e ele ficou junto com Dom Jorge até dezembro, e dezembro, no dia de Natal de 75, Dom Jorge se afastou para cuidar da saúde e faleceu alguns anos depois, e Dom Cláudio Rubens assumiu a diocese, e quando teve as greves de 78, 79 e 80, era Dom Cláudio. E Dom Cláudio tinha muita amizade conosco até hoje, e Dom Cláudio assumiu a defesa dos trabalhadores. A primeira vez que Dom Cláudio foi falar numa assembleia dos metalúrgicos do Sindicato de Santo André, na rua Gertrudes de Lima, eu estava na sala e Dom Cláudio foi chamado na mesa junto com os dirigentes do sindicato para falar sobre a situação dos trabalhadores. Depois, quando teve as greves 78, 79, 80, Dom Cláudio estava presente. Foi ele que pediu que todas as igrejas fossem abertas para os grevistas na greve de 80. Foi ele que celebrava a missa do dia 1º de maio de 80, quando o município de São Bernardo estava totalmente ocupado pelo exército. E nós estávamos celebrando a missa do dia 1º de maio, tinha mais de 2.000 operários dentro da matriz de São Bernardo e tinha mais 80 ou 100 mil que estavam fora na praça, que não conseguia entrar. E naquela época tinha sido programado que no fim da missa haveria passeata pelas ruas de São Bernardo, e recebemos o aviso do exército que a passeata estava proibida. Então, quando terminou a missa, eu acho que foi, o Lula estava preso naquele momento. Acho que foi o Vicentino que foi no microfone para dizer, olha, nós estávamos aqui para fazer uma passeata, mas essa passeata está sendo proibida pelo exército e nós vamos decidir se a gente faz ou não faz. Aí, todo mundo falou que ia para fazer, e Dom Cláudio reuniu uns 30, 35 padres que estavam ao lado dele no altar, e ele falou, bom, se o povo decidiu fazer, vão fazer e nós vamos à frente. E na hora que estávamos saindo da igreja para ir na frente, veio uma ordem de Brasília, dizendo que a passeata deve ser liberada e que o exército devia sair imediatamente de São Bernardo. E nós vimos na Praça da Matriz todos os soldados que corriam nos caminhões para subir, e em 10 minutos não tinha mais um soldado. E foi lá que fizemos a passeata até o estádio da Vila Euclides, cantando. Foi uma grande vitória do povo. Chora Figueiredo, Figueiredo chora, chora Figueiredo que chegou a tua hora. Nós cantamos isso tantas vezes, e depois era a alegria do povo. Eu estava lá. Nunca vi o povo tão alegre nesse dia. E depois chegamos no estádio, mas como estava tudo proibido, não tinha nada preparado, então até colocar os aparelhos de som e começar. Demorou 2 horas. A missa foi às 9 da manhã, quando começou o comício era 2h30 da tarde, e o povo sem almoço, mas continuando presente no meio Era uma multidão. E Dom Cláudio apoiando. Então, tudo isso. Agora, naquela época, já era 80, era o presidente Figueiredo, e ele já estava começando a soltar. Que o duro foi Costa e Silva, que a gente nunca soube se ele morreu ou se ele foi assassinado, porque quando ele morreu, ninguém viu o corpo dele. Chegou uns 15 dias depois num caixão
lacrado. Costa e Silva. Depois veio o Garrastazu Médici, e depois então foi o Figueiredo, e o Figueiredo prometeu que ele ia ajudar na redemocratização do Brasil, e ele realmente começou a permitir as greves das Cádia e as outras também, e foi o momento em que se abriu um pouco. Mas eu convivi todos esses anos, menos os 22 meses que eu passei fora do Brasil, mas convivi tudo, mas foi gostoso porque a gente tinha o apoio do povo e a gente via que o povo estava querendo acabar com a ditadura e, sobretudo, na periferia, nos bairros mais ricos, mais burgueses, não sei, acho que não apoiavam, mas eu não estava nesses bairros, então estava gostoso, porque gostoso para quem não estava preso naquela época, mas havia um ambiente assim de vontade de lutar. Eu acho que essa vontade hoje é difícil encontrar. A mentalidade mudou muito. Você tinha 18 anos na Segunda Guerra. Quando terminou... Não dá para comparar a resistência do partizan ao nazismo e a resistência do povo aqui? Para esconder pessoas e tal? Bom, porque da Segunda Guerra Mundial, os alemães ocuparam a França inteira. Eu conheci a Segunda Guerra Mundial. Os alemães, que eram os nossos inimigos, França e Alemanha sempre foram inimigos. O meu avô fez contra os alemães a guerra de 1870. O meu pai fez a guerra contra os alemães de 1418. O meu irmão fez a guerra de 39-45. O único da família que escapou da guerra sou eu. Mas os alemães eram nossos inimigos. Então eles ocupavam a França e os franceses queriam reencontrar a liberdade de mandar os alemães. Aí teve a resistência, se chama Forças Francesas do Interior, FFI, que se organizavam em todo lugar. Mas, é claro, escondido dos alemães, quando eles sabiam que um trem de armas ia passar num lugar, durante a noite, alguns iam colocar bombas na linha do trem, e quando o trem passava, a bomba explodia, destruía uma parte do trem, destruía os trilhos, e o problema dos alemães ficava muito complicado, porque não podia mais receber as armas. E teve muitos... Aí, esses homens, depois, tinha franceses que tinham sumido da França, que foram para a Inglaterra, os soldados ingleses que vinham, desciam durante a noite de paraquedas para organizar a resistência. Então, esses paraquedistas, eles pulavam do avião e eles chegavam num lugar da França que eles não conheciam. Aí chegavam num lugar de um campo, aí eles levantavam, dobravam o paraquedas e procuravam uma casa. Aí chegavam numa casa, a pessoa ficava assustada, nós somos um paraquedista, temos aqui para... Aí a família acolhia, e tinha muitos, aí tinha que esconder, depois colocar ele em relação com outro grupo de resistência. Foi uma coisa um pouco parecida com o que estava acontecendo. O Brasil foi diferente, claro, não tinha paraquedistas que chegavam, mas tinha essa organização da resistência contra a ditadura. E, nesse ponto, tem pontos comuns, tem. Eu lembro, depois da guerra, teve muitos filmes na França sobre a resistência. E
mostravam, por exemplo, que os padres também apoiavam a resistência na França. Então, no fim da missa, alguém chegava na igreja e falava, senhor padre, tem alguém que deve ser escondido. Então ele ia esconder na casa paroquial. Aqui em Santa Teresinha, ou em Mauá, aconteceu a mesma coisa. Terminava a missa, marcava uma missa, marcava um batizado, chegava alguém, padre, tem aqui alguém que está procurado pela polícia, me dá a chave da casa paroquial, que eu vou levar ele para se esconder. Aí dava a chave da casa paroquial, depois, na missa, quando eu chegava, tinha uma pessoa que não conhecia, que estava assim escondida para escapar do DOPS. Era o DOPS, o bom. Agora, o que teve muito, uma pessoa que naquela época, de 70 a 73, o Dom Jorge me pediu para ser coordenador da pastoral da diocese. Então eu ia em todos, claro que era muito menos do que hoje o ABC, mas eu ia em todas as paróquias para ajudar na pastoral. E como coordenador da pastoral, eu ia nas reuniões de coordenadores junto com os bispos do estado de São Paulo. Então, durante quase 4 anos, eu ia em Itaici, em Indaiatuba, participar das reuniões de todos os bispos do estado de São Paulo com os coordenadores de pastoral. Aí foi muito interessante porque eu conheci todos os bispos do estado de São Paulo e especialmente Dom Paulo Evaristo Arns, que foi e continua hoje. Hoje ele tem 92 anos, ele está assim muito cansado, idoso, mas foi um homem tão corajoso, e todas essas reuniões dos bispos tinha uma pauta preparada sobre evangelização, sobre a catequese, mas no fim, alguém começava a falar da resistência à ditadura, do sofrimento do povo, dos presos, e no fim a gente deixava de lado os assuntos preparados para organizar um pouco a resistência com esses bispos do estado de São Paulo reunidos. E Dom Paulo Evaristo Arns era o grande animador. Eu lembro, sim, um fato que ele nos contou. Ele diz, olha, uma vez eu recebi uma visita de um coronel no DOPS. Ele chegou, ele me cumprimentou, ele falou, olha, Dom Paulo Evaristo Arns, eu vim aqui porque o senhor é uma alta autoridade religiosa no Brasil, está falando coisas que não existem. O senhor está denunciando torturas, mas não tem torturas. O senhor imagina que nossos policiais vão torturar pessoas. Por favor, deixa de falar coisas assim. Aí eu conto do jeito que contou Dom Paulo Evaristo. Paulo Evaristo falou, bom, o que eu vou responder? Aí ele fumava cachimbo. E para refletir sobre o que ele ia responder àquele coronel, ele falou, o senhor dá licença, eu gostaria de fumar um cachimbo. Pois não. Aí ele pegou o cachimbo, ele limpou bem devagar para pensar, o que eu vou falar? Que atitude que... Depois ele colocou o fumo, assim, depois acendeu. Depois de pensar bem, ele falou, senhor coronel, eu reconheço que eu não devia ter falado assim. Eu vou retirar publicamente tudo que eu falei, com uma condição. Agora, sem falar com ninguém, o senhor vem comigo, eu vou pedir
ao nosso motorista de nos levar na rua Tutóia, perto de Ibirapuera, e nós vamos entrar no lugar onde o DOPS está torturando. Se na nossa chegada não tiver ninguém sendo torturado, eu retiro tudo o que eu falei. Agora, se tiver alguém sendo torturado, o senhor vai perceber que os seus policiais estão torturando. E o coronel levantou e ele falou: meu senhor cardeal, termino a minha visita. E ele saiu. Quer dizer que ficava claro. E Dom Paulo Evaristo nos diz: eu sabia que na rua Tutóia eles começavam a torturar às 4 horas da madrugada e até meia-noite sem parar. Eu tinha certeza que chegando lá nós íamos encontrar pessoas sendo torturadas. Então, foi muito esperto e ele foi realmente uma autoridade cardeal, arcebispo de São Paulo, quando ele falava realmente, e ele foi muito forte. Depois ele escreveu o livro Tortura Nunca Mais, junto com outras pessoas. Então foi um pouco a história que eu lembro do que eu vi da ditadura militar. Agora, quando Geraldo Vandré, quando teve aquele episódio de Abril Sodré, na Praça da Sé, em São Paulo, foi o 1º de maio de 68 e eu não estava. Tinha o outro padre, Pedro, que estava, quando eles jogaram pedras no Abril Sodré, que estava no palanque. Depois eles quebraram vidros nos bancos da Avenida São João. E no mesmo dia, o Geraldo Vandré foi convidado a ir cantar cantos contra a ditadura na igreja de Santa Teresinha. Com certeza alguém pediu e o padre que estava abriu a igreja para acolher o pessoal. Mas nesse dia eu não estava, não posso contar como foi organizado. Olha, os freios dominicanos, eu uma vez ou outra encontrei eles em reuniões, mas muito pouco. Mas você falou de um estádio de futebol, teve, eu lembro, porque estava em Mauá, no 1º de maio, acho que foi de 76 ou 76, teve uma assembleia contra a ditadura no estádio da Vila Zelina, em São Paulo. E lá foram presos várias pessoas, inclusive um jovem de Mauá, que se chama Olavo Ansem, e que foi morto pela ditadura. E depois trouxeram o corpo dele no caixão. No Jardim Zaira, teve também um tal de Raimundo, que foi preso e voltou no caixão. Até a mãe dele, até hoje, essa mulher não saía mais na rua. Ela foi totalmente marcada pela morte do filho. Agora, eu sei que os dominicanos tomavam atitudes. Eu sei que o Frei Beto, ele foi preso e fez uma greve de fome. Teve o negócio do sequestro do embaixador norte-americano. E para conseguir a libertação do embaixador, que prender no Brasil o embaixador norte-americano, e então eles soltaram muitos presos políticos naquela época. Mas o Frei Beto, ele fez greve de fome durante 28 dias, junto com alguns outros. Depois teve o Frei Tito de Alencar, que foi preso também. Ele foi solto no negócio do embaixador. Ele foi para a França, num convento de dominicano perto do Lyon, perto do convento de l'Arbrel, que eu conheço esse lugar, eu fui lá.
e ele ficou lá, mas ele chegou tão abatido, que um belo dia foi encontrado ele morto. Ele se suicidou, Frei Tito de Alencar. Se suicidou porque ele não aguentava. O Dobbs tinha colocado na cabeça dele que se tanta gente foi presa e torturado, era por causa dele. Não sei exatamente explicar, mas eu sei que ele se suicidou porque ele estava tão deprimido que ele não conseguia mais se levantar. Foi uma vítima da ditadura. Foi feito um filme sobre essa história dele. Ah, é. É um pouco tudo isso que eu lembro dessa época, depois das greves de 80. Aí, todos os dias, ia no estádio da Vila Euclides a reunião dos trabalhadores. Aí nós íamos de ônibus e às vezes a polícia ia atrás. Isso a gente percebia. E quando teve o 1º de maio de 1980, São Bernardo estava totalmente fechado pelo exército. Totalmente fechado pelo exército. E nós alugamos um ônibus para levar o pessoal, e o motorista do ônibus sabia que São Bernardo estava totalmente fechado e que ele não ia conseguir entrar, então ele falou que conhecia caminhos de terra que passavam por trás e que ele ia chegar no centro de São Bernardo por um caminho onde não havia o exército. E nós fomos no ônibus, uns 50 pessoas, e nós passamos por uma região, era para atrás do sítio dos Vianas, um lugar assim meio deserto, e ele pegava caminhos de terra, e nós chegamos por trás, e ele parou, e nós saímos do ônibus para ir até a igreja matriz de São Bernardo, senão não íamos conseguir chegar, porque todas havia Anchieta, tudo que era ônibus de pessoas que vinham a São Bernardo era barrado pelo exército. Tudo isso era proibido. Mudanças que a gente pensava que iam ocorrer e que não ocorreram. Então, se valeu a pena, se a gente faria tudo isso de novo. O dom précieux maior que Deus fez à humanidade é o dom da liberdade. Porque com a liberdade podemos organizar a família, a educação, a saúde, a sociedade. Então, a ditadura tirava do povo a liberdade. Reconquistar a liberdade é uma luta que vale a pena. Então, nós conseguimos reconquistar a nossa liberdade. Isso vale a pena, é uma riqueza que nós não podemos perder. Agora, o que nós vamos fazer com a liberdade? Aí depende, a gente vê o que aconteceu nesses 15 últimos anos, como as nossas autoridades, as pessoas eleitas pelo povo, estão usando da sua liberdade para continuar a explorar o povo, para dividir entre si as grandes riquezas do Brasil. Quer dizer que hoje valeu a pena, valeu, nós vamos continuar, vamos conservar a nossa liberdade, que Deus nos preserve de voltar a ter uma ditadura militar. Tem pessoas que pedem. Já vi pessoas que falam, olha, na época da ditadura, tudo que a gente vê hoje de drogas não existia. Se voltasse a ditadura, tudo isso ia parar de novo. Não. A liberdade é uma conquista que deve ser conservada. Agora, como usar a nossa liberdade, isso depende um pouco de nós.
que isso é verdade no plano político, é verdade também no plano religioso, que a situação da igreja naquela época era de um dinamismo muito grande. E hoje é um dinamismo bem reduzido. Então, uma vez, nós fizemos uma reunião de padres da periferia. Estávamos mais ou menos 13 e 14. E nós convidamos um bispo, que agora é um bispo emérito, quer dizer, aposentado, que mora em São Paulo, que é Dom Angélico Sander. E ele veio e participou, e nós explicamos francamente toda a nossa problemática atual. E ele falou, olha, vou responder para vocês com uma palavra: teimosia. Gente, sejam teimosos. Vocês acreditam num rumo que deve seguir. Sejam teimosos. Vocês vão ter muita gente contra vocês. E tem muita gente contra nós hoje. Nós somos teimosos em defender esse rumo que foi conquistado no fim da ditadura militar. Agora, hoje, todo mundo quer ser rico. É incrível que no Brasil a gente vê como que vai ser o crescimento. Vai ser 1,3, vai ser 2,5. Crescer, sem ver que nós estamos estragando as riquezas do planeta. E que daqui a alguns anos não vai ter mais riquezas para a alimentação do povo. Nós deveríamos lutar para diminuir a produção no Brasil, ao lugar de aumentar. Porque com os adubos, com o ritmo, com o robô, tudo tem que ser mais rápido, produzir mais. Faz mais carros. Olha, a Volkswagen sai 1.000 carros por dia, a General Motors 1.200. E onde que vão todos esses carros? Não tem mais lugar na rua para passar. A rua está entupida o dia inteiro. E o resultado, é um bom resultado. Teria que ver uma nova maneira de viver. O mundo novo é possível? É. E o Fórum Social que estuda a possibilidade de construir um mundo diferente. Antigamente tinha o comunismo e o capitalismo. O comunismo parou. Agora o capitalismo é o grande vencedor. Nós temos que formar uma sociedade que não aceita mais o capitalismo. O capitalismo neoliberal acaba com a humanidade. Para que haja 10% para usar de 90% das riquezas do planeta, então 90% tem que ficar com 10% e vive do jeito que quiser. A legislação social, de um lado, melhorou. Quem trabalha na Volkswagen, que tem um emprego garantido, já trabalha lá faz 10, 15 anos, tem um bom salário? Tem. Mas vai ver todos aqueles que trabalham com empresas terceirizadas, na limpeza, na cozinha, eles não têm garantia nenhuma. Eles têm um contrato de 3 meses, de 6 meses, depois são mandados embora, não recebem nem o fundo de garantia. Tem quantos jovens aqui no bairro que estão para casar, mas eles trabalham numa empresa terceirizada, não tem nenhuma garantia de futuro, como que eles vão casar? Então eles esperam anos e anos a possibilidade, e isso é a nossa sociedade que construímos hoje. É isso, esse mundo que nós queremos. Então vamos, com o Fórum Social, vamos tentar construir um mundo diferente. E tem, graças a Deus, tem muitos movimentos atualmente que lutam
para a construção desse mundo. O primeiro Fórum Social foi no Rio Grande do Sul, já faz uns 10 ou 12 anos ou mais, não sei quando começou, e continua abrindo novos caminhos. Eles vão se reunir em Davos, na Suíça, os melhores, mais ricos do mundo, mas os mais pobres também vão se reunir. Se a gente não passa, aí que vem o movimento da transparência, se a gente não começa a fiscalizar aqueles que dirigem a nossa sociedade, eles vão aproveitar para fazer tudo o que bem entende. A partir do momento em que alguém que tem autoridade sabe que tem gente fiscalizando o que ele faz, ele tem medo e começa a agir mais de acordo com a justiça. Mas se ele sabe que ninguém está fiscalizando, ele faz o que bem entende. É isso que está acontecendo. Abre o jornal todo dia. O Mensalão veio uma novela para o povo, e a novela a gente sabe que mais o pessoal assiste e mais eles colocam mais capítulos. Então, a novela do Mensalão já tem uns 50 e poucos capítulos, e pode ser que ainda vai ter mais de 40. Os romanos diziam: vamos dar ao povo circo e pão. Panem et circenses. Circo, divertimentos e pão. E o povo fica calado. É a mesma coisa hoje. Nós vamos dar a televisão, a internet, tantas coisas que o pessoal pode usar para se divertir e deixar o pão para não morrer de fome. Pronto. E faz tudo. Sossegado. Se a sociedade não reage, agora o problema de hoje na sociedade é a maior parte não reage. Parte para o consumismo. Olha, eu falo à igreja aqui hoje que quando tem a mega sena de 28, 35, 40 milhões, gente, eu rezo para que ninguém que faz a mega sena possa ganhar essa quantia. E o pessoal fica meio assustado, mas graças a Deus ninguém ganha. Porque tem um que ganha, mas é ridículo. Você vê filas de não sei quantos metros na rua para gastar dinheiro na mega sena, que todos eles vão perder, mas pelo menos eles têm a esperança de ganhar 28, 30 milhões. Se eles ganharem, é a perdição deles. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão ficar ricos. A riqueza, o dinheiro, é o outro Deus que aqui é mais poderoso do que o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, oh. Agora o Deus dinheiro, a gente vê todos os dias nos jornais. O Deus é o dinheiro. Agora, é contra essa sociedade que nós vamos lutar com teimosia, como falava Dom Angélico. Sejam teimosos. Eu sou teimoso. Eu não volto atrás. O fundo de greve, ele apareceu na época das grandes greves, porque tinha mais de centenas de milhares de trabalhadores em greve e as famílias. Então foi organizado o fundo de greve, que começou de uma maneira pequena, começou na grande sala da Cúria Diocesana na Praça do Carmo. Podia colocar bastante coisas, mas depois de uns 10 dias de greve, porque esse movimento de ajuda aos grevistas foi no Brasil inteiro. Chegavam caminhões lotados de todo tipo de alimentos. Aí não tinha mais condições. E foi alugado um lugar muito maior e foi criado o fundo de greve com uma diretoria. Padre Bernardo
fazia parte dessa diretoria que organizava, porque receber caminhões e caminhões de alimentos e distribuir isso para 200.000 famílias supõe uma organização gigantesca. Aí teve um grande trabalho que foi feito naquela época nos vários municípios. E agora, quando terminou o movimento de greve, sempre teve greves assim em fábricas particulares. E o fundo de greve continuou ajudando essas famílias. Só que não recebiam mais quase nada e não distribuíam mais, porque não tinha mais. Os operários recomeçaram a trabalhar e recomeçaram a receber um salário. Quer dizer que chegou o momento que o fundo de greve não tinha mais necessidade de existir. E foi na época que foi dissolvido, não sei, devia ter alguma coisa de reserva que foi doado. E depois eles tinham alugado uns prédios que foram devolvidos também. Agora, o movimento da anistia, ele começou a partir desses grupos de resistência que queriam a anistia. E quando foi decretada a anistia, não sei exatamente como foi, mas eu penso, você deve saber melhor do que eu, havia duas anistias. A anistia de todos os brasileiros exilados por motivo de resistência à ditadura, e, no mesmo tempo, haveria anistia a todos os policiais do DOPS que tinham torturado as pessoas. Aí, esses exilados foram exilados porque eles queriam defender a liberdade do povo e anistiar os policiais que torturavam. Uns mereciam ser recebidos assim com a homenagem do Brasil, dos brasileiros, e os outros mereciam ser castigados. Aí dá anistia para todo mundo, e esse pessoal, hoje tem muitos que já morreram, mas tem ainda outros que estão, e a gente sabe onde eles estão. E exatamente como aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler morreu, se suicidou, não sabemos bem, e os grandes chefes dos campos de concentração que tinham preparado os fornos para queimar centenas de milhares de judeus, terminou a guerra, mudaram de nome, conseguiram passaportes falsos e uma boa parte foi para a Argentina. E alguns para o Brasil, mas mais para a Argentina e outros países. E ninguém sabia quem são, porque naquelas cidades ninguém conhecia eles, e foi um trabalho enorme do movimento contra os campos de concentração para conseguir saber onde estavam esses torturadores. E, não sei, acho que não foi todos, mas uma parte foi reencontrada e foram julgados pelo Tribunal Internacional de Nuremberg, se não me engano, e foram condenados. Hoje, o Brasil deveria fazer a mesma coisa. Quem foi torturador do pessoal que resistia à ditadura, que ainda existe hoje, já tem os seus 60, 70 anos, que vive bem, que tem uma boa aposentadoria, deveria ser encontrado e dizer o que você fez no ano 76, 78, 80, você estava torturando, agora você vai pagar.
vai preso. Deveria fazer. Seria justiça. Mas, por enquanto, às vezes se fala um pouco, mas não foi feito nada. Não foi feito nada. O mensalão ocupa mais lugar na primeira página dos jornais do que a anistia aos torturadores. Fechou com a chave de ouro. Muito bom.